Seu nome não está no arquivo. Seu CPF também não. Mesmo assim, alguém que compre aquele banco de dados consegue encontrar a casa onde você dorme, o prédio onde trabalha, a clínica que visitou e os lugares que frequenta. Basta seguir os pontos que seu celular deixa no mapa. No fim de 2023, jornalistas obtiveram uma amostra comercial com 3,6 bilhões de registros de localização ligados a milhões de aparelhos na Alemanha. O material era oferecido como demonstração de um serviço que custava cerca de $14 mil por mês. Não houve invasão de telefone, quebra de senha ou malware. O arquivo estava à venda. Cada aparelho aparecia por um identificador, não pelo nome do dono. Essa camada de anonimato parecia suficiente até os repórteres compararem os trajetos com endereços, locais de trabalho e informações abertas. Casas, hospitais, bases militares e prédios públicos começaram a devolver identidade aos pontos. Em outra amostra analisada por uma investigação internacional, havia dados de mais de 47 milhões de aparelhos em 137 países em apenas um dia. A pergunta já não era se um celular deixa rastros. Era como uma infraestrutura criada para anúncios se transformou em um mercado capaz de reconstruir vidas inteiras. Uma coordenada isolada diz pouco. Uma sequência repete hábitos. O ponto que aparece quase todas as noites entre 10 da noite e 6 da manhã sugere uma residência. O ponto que reaparece nos dias úteis sugere um trabalho. Se o mesmo identificador sai de uma casa e chega a um escritório todos os dias, uma busca comum pode ligar os dois lugares à mesma pessoa. Essa fragilidade não é apenas uma hipótese. Em um estudo publicado pela Scientific Reports, pesquisadores analisaram 15 meses de mobilidade de 1,5 milhão de pessoas. 4 pontos aleatórios de lugar e horário foram suficientes para caracterizar, de forma única, 95% das trajetórias. O banco não precisava trazer nome, telefone ou endereço. A rotina já funcionava como impressão digital. Um trajeto ainda revela relações. 2 aparelhos que passam noites na mesma casa provavelmente pertencem a pessoas próximas. Visitas frequentes a um hospital, templo, sindicato ou abrigo acrescentam informações que ninguém entregaria em um formulário de publicidade. É assim que o rótulo anônimo começa a desmoronar. O primeiro passo costuma parecer legítimo. Um aplicativo de mapas solicita localização para traçar uma rota. Um serviço de clima quer mostrar a previsão da cidade. Um jogo procura jogadores próximos. O problema está no que acontece depois que a permissão encontra a cadeia de publicidade instalada dentro do aplicativo. Muitos apps incorporam SDKs criados por outras empresas. Esses componentes entregam anúncios, medem o uso, registram falhas e também podem enviar identificadores e localização a fornecedores externos. O usuário enxerga o nome do aplicativo. Atrás dele, pode haver uma fila de empresas que nunca apareceram na tela de instalação. Há ainda os leilões de publicidade em tempo real. Quando uma tela abre espaço para um anúncio, sistemas disputam aquela impressão em frações de segundo. A solicitação pode transportar detalhes do aparelho, um identificador publicitário, endereço de rede e sinais de localização. Em uma ação contra a Motorola, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos alegou que a empresa coletava e guardava informações desses leilões, mesmo quando não vencia a disputa para exibir o anúncio. Isso muda a natureza da permissão. A pessoa acredita ter autorizado um app a mostrar o clima. Na prática, o dado pode entrar em uma tubulação onde a primeira empresa compra, a segunda agrega, a terceira enriquece e a quarta vende acesso. O ícone de localização some da tela. O trajeto continua circulando. O corretor de dados não precisa acompanhar cada usuário pessoalmente. Ele reúne fontes, padroniza identificadores e transforma bilhões de pontos em produtos. Alguns clientes recebem arquivos brutos. Outros compram painéis capazes de desenhar uma cerca virtual em torno de um endereço e listar os aparelhos que entraram ali. Também existem segmentos prontos. Pessoas que visitaram certo tipo de loja, evento, bairro ou estabelecimento. Segundo uma denúncia da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, Grave Analytics e sua subsidiária Ventel diziam processar mais de 17 bilhões de sinais, vindos de aproximadamente 1 bilhão de dispositivos por dia. A agência afirmou que os dados vendidos eram capazes de identificar consumidores e não estavam anonimizados de forma efetiva. O valor comercial nasce da combinação. A localização se junta a hábitos de consumo, características do aparelho, interesses inferidos e cadastros obtidos em outras fontes. Um identificador que parecia aleatório ganha casa provável, rotina de deslocamento e categorias de interesse. Depois, o produto recebe um nome limpo: inteligência de mercado, análise de fluxo, mensuração de campanha ou audiência personalizada.
há usos legítimos para dados agregados, como estimar movimento urbano sem seguir indivíduos. O conflito aparece quando o sistema preserva precisão suficiente para voltar ao aparelho, guarda histórico por tempo demais ou permite que o comprador transforme comportamento em identidade. A sequência de casos abertos pela FTC, a agência americana, mostra que esse limite foi atravessado mais de uma vez. A agência acusou a X-Mode e sua sucessora Outlogic de vender localização precisa capaz de revelar visitas a clínicas, lugares de culto e abrigos. O acordo final proibiu a venda e o compartilhamento de dados ligados a locais sensíveis e exigiu a destruição de históricos que não tivessem base para ser mantidos. No caso da eMarket, a agência afirmou que informações coletadas por aplicativos e SDKs eram combinados para publicidade, sem que os usuários entendessem todo o uso. A ordem final impediu a empresa de vender ou licenciar localização precisa. A Mobile Walla, por sua vez, teria reunido mais de 500 milhões de identificadores publicitários únicos. Os registros incluíam coordenadas coletadas entre 2018 e 2020. A agência descreveu a criação de segmentos relacionados a centros de gravidez e uma análise de manifestantes após a morte de George Floyd, incluindo inferências sobre raça e cidade de residência. Esses processos não provam que todo aplicativo vende localização, nem que toda empresa de anúncios age da mesma forma. Eles provam algo mais específico e mais difícil de ignorar. Existiu uma cadeia comercial capaz de transformar visitas a lugares sensíveis em mercadoria, em escala de centenas de milhões de aparelhos. O comprador não é sempre uma marca tentando vender um tênis. Documentos obtidos pela ACLU mostraram órgãos americanos adquirindo acesso a dados de localização fornecidos por empresas como Ventel e Babel Street. Materiais comerciais descreviam ferramentas capazes de encontrar aparelhos em locais de interesse, identificar visitantes recorrentes e montar padrões de vida. Essa compra abriu uma disputa jurídica. Quando o governo obtém da operadora o histórico de uma pessoa, existem regras e decisões judiciais sobre mandado, mas o dado comercial percorre outro caminho. Em vez de pedir o histórico a uma empresa de telefonia, o órgão compra acesso a uma base montada pelo mercado de publicidade. Em junho de 2026, a Associated Press revelou que a agência federal americana ATF abandonou um projeto piloto com a ferramenta Weblog após questionamentos de parlamentares. Segundo a reportagem, a direção da agência reconheceu a compra de geolocalização de celulares e uma apuração posterior indicou mais de 300 buscas sem mandado, mais de 200 delas ligadas a casos ativos. O episódio não encerrou o mercado. Ele expôs a inversão. Uma infraestrutura que começa pedindo permissão para personalizar anúncios termina oferecendo a um comprador a capacidade de reconstruir deslocamentos. No Brasil, geolocalização é dado pessoal quando se relaciona a alguém identificado ou identificável. A LGPD exige finalidade, base legal, transparência e respeito aos direitos do titular. Isso vale mesmo quando a empresa prefere chamar o registro de identificador, sinal ou audiência. A própria ANPD define corretores de dados como plataformas que coletam, agregam e organizam informações para comercialização a terceiros. Em seu relatório de monitoramento de 2022, agregadores já apareciam entre os setores com petições de titulares. Esse registro não demonstra que as mesmas bases estrangeiras continham brasileiros. Ele mostra que o modelo de negócio também faz parte da agenda regulatória daqui. O titular pode pedir confirmação do tratamento, acesso, origem, finalidade, informações sobre compartilhamento e, em situações previstas pela lei, eliminação ou bloqueio. O problema prático é descobrir quem recebeu o dado depois que ele atravessou vários intermediários. A lei cria direitos. A cadeia opaca torna o exercício desses direitos uma investigação. O primeiro controle está nas permissões. Aplicativo que não depende de posição exata não deveria manter acesso contínuo. Android e iPhone permitem trocar sempre por somente durante o uso, negar acesso ou compartilhar apenas uma localização aproximada. A revisão vale principalmente para jogos, lanternas, editores, serviços de clima e outros apps cuja função não exige acompanhar cada deslocamento. O segundo controle está na publicidade. No Android, as opções de privacidade de anúncios permitem limitar temas e sugestões entre aplicativos. Em qualquer sistema, reduzir personalização e revisar o identificador publicitário diminui uma das pontes usadas para ligar atividades. Isso não apaga cópias que já foram vendidas, mas reduz a produção de novos sinais. O terceiro controle é documental. A política de privacidade deve indicar finalidade e compartilhamento. Pela LGPD, o titular pode perguntar quais dados a empresa mantém, de onde vieram e com quem foram compartilhados.
Se o pedido for ignorado ou houver tratamento irregular, existem canais de defesa do consumidor e petição à ANPD. Desligar um GPS por alguns minutos não resolve toda a exposição. Redes Wi-Fi, Bluetooth, torres de telefonia e endereço de rede também ajudam a estimar posição. O objetivo realista não é desaparecer do mapa, é impedir que qualquer aplicativo transforme precisão permanente em matéria-prima gratuita. O dado mais valioso não é saber onde alguém está agora, é saber onde essa pessoa sempre volta. Um ponto indica presença. Meses de pontos revelam casa, trabalho, relações, crenças, saúde, protestos, viagens e mudanças de rotina. É por isso que retirar o nome não encerra o risco. A identidade não está apenas em um campo da planilha. Ela reaparece na repetição dos movimentos. 4 lugares e horários foram suficientes para distinguir quase todas as trajetórias de uma base com 1,5 milhão de pessoas. Bilhões de registros tornam essa leitura mais rica, não mais anônima. O mercado de localização cresceu porque cada participante vê apenas um pedaço. O usuário aceita uma permissão, o aplicativo monetiza, o fornecedor entrega um SDK, o leilão distribui sinais, o corretor agrega e o comprador consulta. Quando as peças se unem, o produto final não é um mapa, é uma rotina humana pesquisável. Se essa investigação mudou a forma como você olha para o ícone de localização, inscreva-se no Engrenagem Oculta. Ainda existem muitas máquinas invisíveis funcionando dentro das coisas mais comuns.